Olá, tudo bem? Bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quem está falando é o Fabiano Benassi e hoje eu vou falar sobre os 5 meios de expressão que dentro do yoga a gente reconhece como 5 meios de expressão da mente. Esses meios de expressão, eles são aquilo que, quando você lê o Yoga Sutra de Patanjali, são os meios que nós recolhemos, são os meios que a gente cessa para que você possa se manifestar de forma autêntica. Então, para você que ainda não assistiu nenhum vídeo meu, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, ou não sabe sobre o que eu estou falando, eu estou falando aqui sobre yoga, e esses 5 meios de expressão está descrito no Yoga Sutra, e eu falei sobre os meios de expressão, eu falei sobre o Yoga Sutra em outros vídeos que eu publiquei falando sobre os 8 passos do Yoga de Patanjali e também sobre o que é Yoga. Esses 5 meios de expressão, eles são a forma básica como a sua mente se expressa no mundo. E, para quem não sabe ainda, né, como que funciona? No Yoga Sutra você tem a descrição do que é o Yoga. Né? Então o Yoga é o recolhimento ou o Nirodha, né, dos meios de expressão da mente. Essa tradução do recolhimento, ela às vezes é traduzida por cessar, né? Ele é o cessar das oscilações mentais, das instabilidades mentais. E aí, para aquele que vê, que a sua essência se manifeste na sua forma autêntica. Então o yoga basicamente é isso, tá? Então esses 5 meios de expressão, eles são aquilo que você vai recolher para dentro, aquilo que você vai cessar dentro da prática do yoga. E eles são divididos em 5 tipos, que são evidência, inventividade, que é traduzido também muitas vezes por conhecimento errôneo, eu vou explicar já, criatividade, sono e memória. Então esses são 5 meios de expressão da mente. Vamos começar com a evidência. Bom, para tudo na vida, antes de você ter contato, antes de você saber lidar, é preciso que você faça uma coisa antes, você evidencie. Eu gosto de dar um exemplo muito simples em relação a isso, que é o seguinte: pensa que você está tentando explicar para uma pessoa o sabor de uma fruta exótica que você experimentou e a pessoa nunca comeu. Como é que você vai explicar o sabor para a pessoa? Às vezes você pode tentar comparar, né? Comparar com alguma outra coisa que seja mais comum e tentar explicar para aproximar o sabor. Mas a verdadeira experiência vai acontecer quando você experimentar, quando a pessoa experimentar. Mesma coisa com você, se fosse o contrário. Se você estivesse tentando ouvir, entender como que é esse sabor que alguém está tentando explicar para você, você também tem que passar pela experiência. E essa experiência, ela não vai ser a mesma experiência, ela sempre vai ser diferente, mas ela vai trazer para você o quê? A evidência. Ela vai te dar conhecimento, ela vai te dar experiência. Então, o primeiro meio de expressão é a evidência. Então, a gente tem uma necessidade no mundo de se conectar com as coisas, de evidenciar as coisas, né? Fazer amigos, né? Grande frase de que nós precisamos evidenciar pessoas, por exemplo. Né? Então, leitura, né? Quando você é voraz por conhecimento, evidenciar novas formas de aprendizado, novas técnicas, novas estratégias, novas informações, novas experiências, histórias. Então, também é evidência. Então, a evidência, ela é um mecanismo importante para sua mente lidar no mundo. E aí depois você tem o segundo. O segundo, um avião passando. O segundo é a inventividade. Eu gosto dessa tradução de inventividade porque a maioria das traduções, elas traduzem por conhecimento errôneo. E todos esses 5 meios de expressão, eles são uma qualidade da sua mente, eles são a forma como a sua mente se expressa no mundo. E conhecimento errôneo está relacionado com o seguinte: pensa num banco de madeira, você vê uma cadeira de madeira. Tá, digamos, pegar essa cadeira aqui. Essa cadeira aqui é feita de plástico. Mas imagina uma cadeira de madeira. Quando você olha para a cadeira, o que você enxerga não é a madeira que se transformou em cadeira. O que você enxerga é a cadeira, você enxerga o objeto. Então, quando a gente pensa em inventividade, é a capacidade que a nossa mente tem de, através da técnica, transformar objetos em outros objetos. Então, se você é um marceneiro, se você é um engenheiro, se você é um técnico, você usa
do seu conhecimento para pegar materiais diversos e transformar em outros. Só que quando nós olhamos para o objeto, eu olho para um carro, eu não estou vendo o ferro, o alumínio, né? Eu não estou vendo o petróleo no combustível, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo a essência da coisa, né? Eu não estou vendo a origem do objeto. Então por isso que muitas vezes a gente traduz por conhecimento errôneo. Porque é quando você olha, por exemplo, uma pessoa e você não vê o coração, você vê a cara. Então muitas vezes a gente não consegue se conectar com a essência dela. E por isso que vem essa tradução de conhecimento errôneo. Mas, como é uma qualidade da mente, isso é uma capacidade mental que você tem de transformar os objetos em outros. Por isso que eu gosto mais da tradução de inventividade. Ou seja, você usa do seu conhecimento, da sua técnica já adquirida, claro, para transformar objetos em outros, transformar coisas em outras coisas. Então essa é a inventividade. E ela é parecida com o terceiro meio de expressão, mas não é igual, que é a criatividade. Então o terceiro meio de expressão, a criatividade, aí sim, é a capacidade que você tem de, através da sua mente, criar coisas que não existem. Então quando você constrói alguma coisa que nunca existiu, quando você tem uma ideia inovadora, de alguma coisa que nunca foi feita, isso é a criatividade. Então criar é o terceiro meio de expressão da mente. E aí você tem o quarto, que é o sono, que também é traduzido por sonho, tá? Mas o quarto meio de expressão, o sono, ele é muito importante. Por quê? Através do sonho é que você se conecta com quem você é de verdade, você se conecta com o seu íntimo, com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira natureza, você conecta com o seu inconsciente. Então, o sono, ele é uma parte muito, mas muito importante da sua mente. E é através do sono, por exemplo, que você também consegue o quinto meio de expressão da mente de uma forma, usar ele de uma forma plena, que é a memória. Então a memória, ele é o lugar onde estão armazenados todas as suas experiências, as pessoas falam todos os seus karmas, né? Todos os seus... vamos esquecer essa parte do karma. Todas as suas experiências, todas as suas vivências, todas as suas... os seus medos, os seus valores, os seus princípios. E é interessante pensar na memória de uma forma, por exemplo, em que eu vi uma história de um cara em que ele perdeu a memória e aí ele não reconhecia os pais. Ele olhava para os pais e falava assim, não, mas vocês não são meus pais. Eu não sei quem são vocês. Ele perdeu a identidade dele. A identidade no que se refere à conexão que ele tinha com as pessoas que ele conhecia. Pessoas da família, né, os pais. Pô, você perdeu a identidade com os pais. Ele não reconhecia, não conseguia criar conexão. Ele não conseguia criar conexão com quem ele era. Então a memória, ele é uma parte muito importante. É através da memória que você produz cultura também. Então quando você preserva a memória de alguém, através dos tempos, você está produzindo cultura. Na Índia, por exemplo, nada é mais forte do que a cultura. Tanto é que você tem, o yoga é uma prática milenar, você tem muitas outras práticas, muitas outras filosofias, muitos outros textos também milenares. Então é uma cultura muito forte, muito densa, muito profunda. Por isso que ela conecta, né, e acabou ganhando o mundo de várias formas. O yoga foi uma dessas formas. Então esses 5 meios de expressão, eles são muito importantes. E aí é o seguinte, esses meios de expressão, eles são aquilo que você vai recolher na prática do yoga. Por quê? Porque cada um deles faz você se conectar com o mundo através dos seus sentidos. E quando você pratica yoga, o que você está fazendo é diminuir essa conexão, essa interferência da sua mente, diminuir essa relação que você tem com as coisas à sua volta, para que você volte a atenção para dentro e consiga revelar, você consiga manifestar quem você é de verdade, revelar a sua verdadeira natureza. Então, eu estava vendo um vídeo agora do Pedro Kupfer e ele dá uns exemplos bem legais. Ele estava falando o seguinte: o yoga é um lugar onde você vai preparar, o que você faz na prática do yoga é preparar o solo para você plantar. Então essa preparação do solo, ela vai ser feita com as técnicas do yoga. Então esse recolhimento dos meios de expressão é a preparação do solo, para você fazer com que a semente que já está dentro de você se manifeste de forma autêntica. E esses 5 meios de expressão é a forma
como a sua semente, a sua verdadeira natureza, usa a sua mente para se expressar no mundo. Então você se expressa através da inventividade, da evidência, da inventividade, da criatividade, do sono e da memória. Dá para falar mais coisas sobre esses meios de expressão, tá? Então, por exemplo, a evidência produz a percepção, produz o conhecimento. A inventividade produz a técnica. A criatividade produz novos objetos, novas coisas que não foram construídas. E aí, esses últimos dois são os mais legais. O sono produz revelação. Quantos de vocês aí do outro lado que ainda não tiveram um sono revelador? Você já teve um sonho revelador? Então, provavelmente, sim. Né? Na maioria das pessoas já teve. Se você não teve, você ainda vai ter. Não se preocupa. Mas o sono é o lugar onde você tem a revelação. E a memória é onde você preserva, né? Onde você retém a qualidade do objeto que você se relaciona. Então os objetos têm qualidades, você retém isso na memória, e a memória produz cultura. Então você não consegue produzir cultura com alguma coisa que foi criada de forma em que ela não pudesse alcançar o seu coração, não tivesse um estado da arte dentro dela. Você não pode criar se você não tem conhecimento técnico, se você não tem habilidade. Você também não consegue ter o conhecimento técnico se você não adquire conhecimento, se você não evidencia coisas novas para que você lide com essa nova forma de fazer. Então todos eles estão interrelacionados, todos eles estão conectados. Bom, eu vou ficar por aqui, é muita coisa, tá? Esse assunto é muito denso, dá para falar muita coisa sobre os 5 meios de expressão da mente, mas o que eu quero que você saiba é o seguinte: eles estão aí dentro de você, eles sempre vão estar aí, e o importante é você usar eles de uma forma em que você se conecte com os objetos de uma forma em que você conecte com a essência deles, e não com a forma, né? com a forma deles. Mais pra frente eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Se você gostou, dá um curtir. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Namastê. Tchau, tchau.